Boa noite. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para orar, para interceder por aqueles que necessitam de oração, seja por doença, seja por motivo vários, Senhor. Aqui nós estamos. Então, nesse instante, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus para que Ele nos oriente naquilo que nós devemos dizer, que nós façamos um caminho claro, perfeito na sua palavra, Senhor. Nos norteie, que seu Espírito Santo nos dê lucidez para dizer aquilo que deve ser dito à igreja, Senhor. Eu vos peço, Senhor, cuida de todos nós, abre as nossas mentes e abre o nosso coração, é o que vos peço, em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi um tema afirmando que Deus sabe da sua dor. E vocês acreditam que Deus sabe da dor de vocês? Sabe os problemas que vocês passam? Ele se condói disso? Então, o que eu escolhi é que Deus sabe da sua dor. Eu afirmo isso. Por que eu afirmo isso? Eu escolhi um texto fácil, conhecido por todos. Aliás, ele aparece no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, contados de forma um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Alguns são mais breves e outros são mais prolixos ao contar essa história. Então, eu escolhi para ler Mateus. Mateus 36, quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, né? 36, nós vamos até o final, que é 44. Não, 46. Então, vamos lá. Jesus no Getsêmani. Uma história conhecida, todo mundo sabe essa história. Não é uma história, é uma realidade. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os novamente, outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do homem
está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aí a gente vê que os outros evangelhos, o de Marcos e de Lucas, eles apresentam um contexto um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Eles dizem assim, em Marcos 35, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível lhe fosse poupada aquela hora. Mas é a mesma coisa, dita de uma forma diferente. Em Lucas, ele vai além, ele diz assim, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas é o único a relatar que nesse momento de agonia, em que Jesus orava, ele suou gotas de sangue. E a gente sabe que realmente, assim, do ponto de vista da ciência, existe em estados de um nervoso muito grande, uma ansiedade muito grande, a pessoa pode soltar sangue pelos poros, sabe? É um tipo de uma púrpura hemorrágica. Ela pode vir subitamente, né? Eu já presenciei isto num concurso, quando eu fui escolher o cargo de direção. Uma moça estava na fila, ela estava nervosíssima, porque a vida dela estava na dependência daquela escolha. E no caminho que a gente estava fazendo ali para chegar até a escolha, ela começou a falar, olha, gente, está saindo sangue de mim. Ela porejava sangue. Então, Lucas é um médico, e ele não está comparando a nada. Realmente, aqui é o sofrimento de Jesus. Então, nos 3 evangelhos, a gente vê, em primeiro lugar, que Jesus, diante de uma situação que ele sabia que ele iria passar difícil, muito difícil, ele chamou amigos para orarem com ele. Tá? E ele diz por quê. Ele diz assim, orai para que não entreis em tentação. Ele diz em Lucas. E nos outros ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele completa, o espírito, na verdade, está pronto. Quer dizer, eu estou pronto, mas a carne, o meu lado humano, Jesus está falando dele, mas ele está falando também para os apóstolos. A carne é fraca, e vocês sabem que a nossa carne, ela é voltada para o pecado, para fugir de situações difíceis, para criar fantasias. Ele está se referindo a essa questão. Então, vamos fazer uma reflexão sobre isto que está no Evangelho aqui, de Mateus, Marcos e Lucas. Eu gostaria que vocês se colocassem agora um pouquinho na posição de Jesus. Sei que é difícil. Jesus sabia o que estava aguardando, né? Ou vocês acham que não? Porque Jesus, ele era humano e divino. Então, ele sabia o que iria acontecer. Imagine que, em primeiro lugar, ser traído. Quem já foi traído, em alguma situação, sabe a grande dor que você sente, uma punhalada.
é uma facada que você leva. Jesus sabia que alguém que andava com ele, que se dizia um dos seus apóstolos, o traiu. Ele seria humilhado. Que jeito que ele foi humilhado? Se coloquem aí. Tiraram-lhe as vestes. E pelo que eu vi na pregação no domingo, tiraram-lhe todas as vestes. Não ficou com aquele paninho, segundo o pastor disse, à frente. Imagine vocês, nus, diante de uma multidão e ainda sendo escarnecido. Foi xingado, escarrado. Riam-se dele. E a solidão. Jesus sabia que enfrentar tudo isso, ele via toda essa cena e ele sozinho. Sozinho. Como a gente reage quando está passando por uma doença ou um problema? Como é que a gente reage? Geralmente a gente reclama, né? A gente, como eu, fala 1000 vezes. Foi como eu cheguei aqui no domingo, né? Preocupadíssima com a irmã, mas sabia que tinha ceia e eu vim. Mas ali, sabe, a gente fica assim, perturbado e esquece da oração. Jesus orou incessantemente, revestindo-se de uma força para enfrentar seu sacrifício. Você ora quando você está em dificuldade? É a primeira coisa que você faz? Você coloca Jesus à frente dos seus problemas. Você procura entender a situação e se tranquilizar. Geralmente não é assim que a gente faz. Qual a razão de Jesus para orar? E os 3 evangelhos respondem: para não entrar em tentação. É um conselho para nós. Nós temos que orar para não entrar em tentação. Que tipo de tentação a gente tem quando está passando por uma dificuldade, que a gente sente que vai ter uma perda na família, que a gente sente que alguém está passando dentro de casa por uma situação muito difícil? A gente pode negar, duvidar do cuidado de Deus, da sua presença permanente, buscar outros recursos que não de Deus. Muita gente, e a gente vê, a pessoa está sofrendo, busca bebida, busca droga, sai para se aliviar, né? Vai a uma benzedeira, toma medicamento estranho. Existe isso que eu estou falando? Lógico que existe. E aí diz, a carne é fraca. Por ser fraca, somos sujeitos à tentação de Satanás. São nas horas difíceis que Satanás vem para sussurrar no teu ouvido e sugerir situações. Primeiro, aumentar seu medo, sua angústia, sua ansiedade. Ele começa a dizer, e se, olha só o que pode acontecer. E se fulano vier a óbito? E se essa doença for grave? E se? E assim vai, e se em várias coisas, pondo medo ao coração de vocês. E é nesta hora que nós temos que orar. Então, siga o exemplo de Jesus. O que Jesus fez? Primeira coisa, chamou os amigos. Chamou 3 amigos para irem com ele. Ele não foi sozinho. Nós não somos sós. Deus nos criou para vivermos em comunidade.
em grupo. Então, nós temos que chamar amigos para estarem conosco. Chama um amigo e fala, vem cá, João, vem cá, José, venha comigo, eu estou passando um momento muito difícil. Fale da sua dor e peça, ore junto comigo. Muito melhor, né? Ore, fale com Deus bem alto, grite se quiser, grite, Senhor, me ouça, preciso de Ti, conforta meu coração, dai-me força, me mostra, dai-me paz, Senhor, tira todo o medo que estou sentindo, que eu possa descansar em Ti. O que vai acontecer? E aí vai acontecer aquilo que aconteceu, que Jesus recebeu conforto, ele apareceu um anjo do céu que o confortava. Lucas 22, 43 diz, nós teremos o conforto de Deus. Anjos poderão nos confortar. O Espírito Santo, que habita em nós, nos conforta. Você terá conforto e assistência que necessita. Ore como Paulo, e aí você vai poder receber do Senhor estas palavras. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o que diz 2 Coríntios 12, 9. E quando você estiver no jardim do sofrimento, procure fazer a vontade de Deus. Aquiete-se, ore, esteja com amigos e descanse, porque o Senhor vai vir ao teu encontro, vai te consolar, vai te dar força, vai te animar. Você que está doente, que está aflito, que está com um ente querido numa situação difícil, não chore, não se lamente, ore, peça para as pessoas orarem, não só mande orar, ore, clame, grite bem alto, Senhor, me acuda, Senhor, venha ao meu encontro. Façam isso e vocês terão conforto. Amém? Nós vamos entrar agora num momento de oração.